Moiran é um jogo que tem uma história bem curtinha, mas que quando foi lançado ele estourou, literalmente. Grandes youtubers jogaram ele justamente pela sua pegada meio misteriosa. Porém o jogo foi banido e cara, pra um jogo ter sido banido, vocês devem imaginar o que aconteceu. Mas não é o que você tá imaginando. Bom, em 2016 o novo jogo de terror foi lançado e não demorou muito pra galera começar a jogar esse jogo. Porque além desse jeito pixelado em 3D, que meio que tava em alta na época, ele era de graça. Típico jogo pra se passar o tempo, ou fazer conteúdo pro YouTube. E claro que ele tinha algo que tornava ele diferente, porque na época vários jogos de terror foram lançados, mas ele tinha uma coisa que o tornava único. E justamente por isso que ele viralizou. Mas vamos primeiro pra história. O jogo começa com você indo interagir com alguns personagens, sendo um deles um padre. Esse padre pede pra você ir visitar a Júlia. Ela tinha perdido o marido há 1 ano e ela tava meio que sumida, então claro que você tinha que ver se ela tava bem. Os outros personagens que estão ali ao redor, eles também falam da Júlia e da vida dela. E contam que além dela ter perdido o marido, ela perdeu o filho um tempo depois. Então meio que 2 perdas pra cabeça dessa mulher ter sumido desse jeito era alguma coisa perigosa e algo podia acontecer com ela. Bem, indo na casa da Júlia você não encontra ninguém, só tinha uma foto da família na estante. E saindo de lá tem uma estrada na sua frente que leva você até uma caverna. E tem um lenhador lá do lado. Ele te conta que o irmão dele entrou na caverna porque escutou um choro e meio que ficou preocupado com o que estava acontecendo. E o que vocês acham que vai acontecer? Pois bem, nosso herói ele entra na caverna para procurar o irmão de um cara que ele conheceu há literalmente 2 segundos atrás. Então ele saca uma lanterna e essa mãozinha brota. Mas cara, na moral, toda hora que eu olho pra esse lenhador eu penso que ele é o Pé Grande. Mas, entrando na caverna você praticamente dá de cara contra o lenhador. E óbvio que esse era o irmão do lenhador que tava lá fora, a aparência não nega. Então ele agradece por você ter ido procurar ele e diz que o choro tá vindo da parte de baixo da caverna. Mas que ele não consegue descer porque a visão dele não era boa e ali tava muito escuro. Então tu entrega a lanterna pra ele, fala boa sorte grandão e o jogo acaba por aqui. Ferro e fogos, jogo zerado. Bem, ele fala isso e te entrega uma faca. Vai que você precisa. Vai lá com isso, chupa-cabra, vai, ô filha da puta. Aí tu saca a faquinha numa mão, a lanterna na outra e parte pra dentro da caverna. Tu, a lanterna e a faquinha de pão. Depois de falar com o Pé Grande 2, você tem 3 caminhos a seguir. O da direita te leva pra uma sala que tem marcações na parede, ferramentas no chão e um altar com um livro no meio. Na capa tá escrito Fazendeiros e dentro dele tem uma lista com vários nomes. E eu achando que a gente ia invocar a Bela e Delfine aqui, mas é só o nome de fazendeiro que tava ali. No caminho da esquerda tem uma pilha de ossos com um buraco na parede. E o nosso querido... Bom, vou chamar ele de Glauber. Bem, o Glauber fala que tá vendo uma coisa brilhante, mas que ele não consegue alcançar essa coisa. Nessa hora tu começa a tentar entender as coisas, olha pra essa pilha de ossos no chão e começa a se perguntar, cadê os monstros que eu achei que ia ter aqui? Alguém matou essa coisa aqui, né? O jogo falava que era de terror, mas tu só viu o Pé Grande até agora. Indo pelo caminho do meio, tu finalmente escuta os choros que os lenhadores tanto falavam. E do nada aparece o fazendeiro, cheio de sangue, com uma faquinha na mão. É agora. E aí aparecem 3 perguntas diferentes na tela. Por que você tá coberto de sangue? Por que você tem uma faca? Eu ouvi um choro. O que você fez? E literalmente nessa parte, cada pessoa que jogou teve uma resposta diferente nas perguntas. Meio que parece que tem um enigma aqui que a gente vai ter que decifrar isso. Em algumas o fazendeiro tentava se explicar, mas em outras ele falava coisas totalmente sem sentido. Why do you have a knife? I found it. To stab your ugly eyes. Porque você tem uma faca. Vai se fuder. E depois que ele responde todas essas perguntas, você decide se vai deixar ele passar ou se vai atacar ele. Se você deixar ele passar, ele simplesmente vai passar por você e vai sumir, mas se você atacar ele, você acaba matando ele e vai conseguir olhar pro corpo dele. Então, seguindo o caminho, você vai conseguir encontrar uma mulher que tá jogada no chão, toda ensanguentada, mas ela ainda tava viva. Ela começa a pedir ajuda pra você, dizendo que tá com muita dor. E a primeira coisa que eu pensei olhando pra isso foi, aquele filho da puta matou ela. Então, conversando com ela, ela explica que o nome dela é Júlia e que ela foi lá pra acabar com a própria vida. Ela só queria encontrar com aquelas pessoas que já tinham partido, ou seja, o marido e o filho dela. Ela explica que o motivo de tudo isso foi porque o marido dela tinha encontrado uma pepita de ouro, e que mesmo que ele falasse pra vender essa pepita e eles conseguirem ter uma vida mais saudável, mais confortável, ele apenas não confiou nela, escondeu a pepita e sumiu. As pessoas da vila começavam a falar que ela tinha sorte, por ele ter justamente sumido quando achou essa pepita, e que agora ela tinha ficado rica, meio que insinuando que ela tinha matado o marido. Pouco tempo depois, o filho dela foi nessa mesma caverna procurar o pai, mas acabou sumindo também. Então a Júlia te pede ajuda pra acabar com a vida dela, e 2 opções aparecem. Sim, fecha os olhos dela, e não, vou buscar ajuda. Escolhendo a segunda opção, ela grita pra deixar ela lá e joga sangue no nosso querido Glauber. Glauber agora está ensanguentado. Voltando pro início da caverna pra buscar ajuda, você acaba encontrando com o fazendeiro. Ele te para e te faz 3 perguntas. Por que você tá coberto de sangue? Por que você tem uma faca? Eu ouvi um choro, o que você fez? Em cada uma dessas perguntas, o jogo deixa uma caixa de texto pra você responder como você achar melhor. E foi bem nessa hora que todo mundo que tava jogando aquele jogo, ou assistindo alguém que tava streamando ou fez um vídeo disso, entendeu o que estava acontecendo.
Depois de responder todas essas perguntas, o fazendeiro diz que vai decidir o seu destino e o jogo acaba. É assim que a história do jogo acaba, pelo menos por enquanto. Cabe ao jogador decidir o seu destino, assim como você escolheu o destino do jogador anterior. Então você coloca o seu nome e o seu e-mail, diz que você vai receber por e-mail o seu destino. Ele agradece por você jogar e o jogo acaba. Cara, vocês entenderam o que acabou de acontecer aqui? Um jogo que tanto na descrição dele quanto em toda a história até aquele momento falava que era pra apenas um jogador, era muito mais que isso. Todos os encontros que teve com esse fazendeiro ensanguentado pensaram que ele era apenas um NPC, assim como os outros que a gente tinha encontrado. Mas nesse caso, o jogo te conectou com outros jogadores de uma forma que traga uma imersão bem maior. Porque agora você estava escolhendo o fim do jogo pra pessoa que jogou antes de você, e assim como ia escolher o seu destino depois que você terminasse aquele jogo. Definitivamente tudo isso era bem mais que só um jogo. Era um experimento pra tentar entender se a pessoa tava ali literalmente só pra matar todo mundo porque era um jogo de terror, ou se você realmente se importa com aquela situação. E quando você entendia o que realmente estava acontecendo, era a sua capacidade de persuadir o outro jogador. Seja enganar ele pra sair dali, contar sobre a Júlia, ou qualquer outra coisa que você bolasse, porque a experiência do outro jogador ia ser única, assim como a sua foi. Será que um homem ensanguentado te convenceria de que não fez nada? Ou será que você seria capaz de se livrar da morte usando apenas as suas palavras? E agora você deve se perguntar como que esse jogo foi banido, se ele era tão bom assim como eu tô te contando. Bem, o criador fechou o jogo. E não precisa pensar muito no motivo. Apesar de estarmos na internet, um lugar que pensa muito no próximo, é claro que teve muitas coisas assim e coisas bem piores. Mas esse não foi o motivo. Apesar disso que algumas pessoas faziam, que literalmente estraga o motivo do jogo, logo depois que o jogo viralizou, muita gente entrou no jogo ao mesmo tempo pra jogar. Só que não era esperado que ia ter tantos jogadores. E o servidor obviamente caiu. O jogo ficou offline por 24 horas e as pessoas começaram a mudar suas críticas de positivas pra negativas e mais negativas surgiam. Na época criaram uma teoria de que o jogo era só uma forma de roubar o e-mail dos jogadores pra enviar eles pra site de spam. Pouco tempo depois o criador do jogo conseguiu fazer o jogo voltar a ficar online, mas ele foi alertado diversas vezes por diversos usuários sobre as falhas na segurança. Literalmente era muita coisa pra ele fazer sozinho e ele tinha que cuidar da segurança do banco de dados. Além do mais, eram muitas informações e aquilo não poderia ser vazado pra internet. Os usuários contavam com isso. Então um dia o banco de dados começou a receber vários registros com os mesmos dados várias e várias vezes. Obviamente era alguém tentando sobrecarregar o servidor pra derrubar ele. E o cara que tava fazendo isso com todos esses registros deixava um link de um canal no YouTube. Entrando nesse canal era literalmente um cara falando várias e várias coisas sobre o criador do jogo. E o Twitter vinculado à conta tinha vários posts falando mais sobre a imagem dele, incluindo o fracasso com o jogo Expand, que é um jogo antigo criado pelo mesmo criador desse jogo. Então claro que aquilo era um ataque pessoal. E bem, a essa altura não tinha mais o que fazer. Não dava pra reverter isso. Então pra não estragar a experiência dos próximos jogadores, o criador decidiu fechar o jogo pra sempre. E hoje se você tenta entrar nesse jogo, uma mensagem aparece agradecendo por você querer jogar, mas dizendo que o jogo não tá mais disponível. E até hoje, sempre que podem, as pessoas elogiam o jogo e falam que querem jogar mais. Pedem pro criador continuar com o jogo, fazer uma nova versão, mas é meio complicado isso. Até cogitaram expor e punir o cara que fez isso, mas não é o que o criador quer. Ele literalmente não quer que deem atenção pra esse cara. Se tratava apenas de mais um criador de jogos que queria apenas atenção. Então essa é a última coisa que deveria ser feito. Algumas das informações que eu consegui aqui, eu consegui através do Bruno Hatak, que fez um vídeo sobre o mesmo tema. E assim como ele, eu só tenho uma dúvida. Será que algum jogo como esse vai aparecer assim de novo? Bem, eu espero que sim. Então comenta aí o que você acha sobre isso. Não esquece de deixar aquele like que me ajuda bastante. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço e tchau!